Jó capítulo 14. Jó foi o primeiro livro a ser escrito, até mesmo bem antes do que o próprio Gênesis. Capítulo 14, eu quero ler a partir do versículo 7. Capítulo 14, a partir do versículo 7. Versículos 7, 8 e 9. É o texto que o Senhor colocou no meu coração, que sobressaiu. É o texto que nós vamos falar nesta noite. Eu vou acompanhar aqui no telão, que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Quem pode dizer amém? Amém, meu Deus. Eu quero que você repita comigo, por favor. Árvore cortada, tronco morto, raiz envelhecida. É o tema da mensagem. Vamos lá? Árvore cortada, tronco morto, raiz envelhecida. Antes de começar a pregar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade singular, ímpar, que eu estou tendo nessa noite de ministrar a palavra do Senhor. Eu me sinto privilegiado todas as vezes que eu assumo o altar do Senhor para ministrar a palavra, porque eu creio plenamente que a palavra é vida. A palavra sendo vida, eu estou levando vida para outras vidas. Amém. Então, para mim não tem privilégio maior. Por isso, eu falo como Paulo falou aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Obrigado, Senhor. Quero agradecer ao pastor Jeová, que não está presente no físico, mas eu creio que está orando, intercedendo por este culto. Pastor Oswaldo, muito obrigado. Eu quero dizer, irmãos, que esta noite eu já ganhei a noite. Aliás, ganhei o dia, fechou com chave de ouro. Pergunte por que, pregador? Hoje eu tive um dia meio que pesado, com algumas guerras, lutas espirituais. E quando eu entrei aqui, tu vê, às vezes, uma palavra, um abraço, muda tudo. Eu vivi hoje o que eu sempre preguei. Em Mateus capítulo 8, no capítulo 5, Jesus sobe, sermão da montanha. No 8 ele desce. Óbvio, se subiu, uma hora tem que descer. Quando ele está descendo, ele encontra um leproso. Aí o leproso fala assim: se queres, me cura. Observe que ele não disse se podes, ele disse se tu queres. Porque essa questão de poder, Jesus pode tudo e todas as coisas. Só que Jesus, antes de curar ele, Jesus tocou. Aquele camarada era leproso. Quanto tempo ninguém tocava nele? E às vezes o que a gente precisa antes da cura física, a gente precisa de um toque, de um abraço, um aperto de mão e uma palavra amiga. Então Jesus, antes de curar a enfermidade física,
ele vai na alma dele e toca. Quem sabe não abraçou aquele moço. Quando eu cheguei aqui, o pastor me deu um abraço. Meu pastor, obrigado. E além do abraço, eu ouvi elogios. Está novo, não envelhece. E eu disse, ainda mais agora que eu não vou mais ter o trabalho de ir no salão para pintar o cabelo. Todo mês era uma luta, irmão, já tem anos isso, anos. De uns dias para cá eu tomei a decisão, vai ficar tudo branco, igual os cabelos do pastor. Eu tenho essa questão. Disse, agora vai ficar, vou assumir. Mas não é bom você ouvir que você está bonito, está novo, está abençoado. Aqui está o poder da palavra. Às vezes você encontra uma pessoa e uma palavra muda toda a história do dia dela ou dele. Então, por onde você passar, que a sua boca seja um instrumento de Deus para abençoar as vidas que Deus colocar no seu caminho. Deus abençoe o Luciano, que está ali atrás. Prazer em vê-lo. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Irmãos, algumas mensagens de ontem para hoje estavam norteando a minha mente. Lá em casa eu tenho um caderno, mensagens minhas mesmo, que eu escrevo, vou olhando a Bíblia, vou namorando a Bíblia, vou abraçando a Bíblia, pesquisando a Bíblia, eu vou anotando. Lá em casa eu tenho um caderno com mais de 40 mensagens, nenhuma copiada de internet, de outros pregadores, lendo a Bíblia e alguns livros, e o Senhor ministra ao meu coração. E de ontem para hoje, 3 mensagens estavam pulando dentro de mim. Primeiro, Marcos capítulo 10, sobre Bartimeu. O Senhor me deu alguns detalhes ali, eu disse, eu vou pregar sobre Bartimeu. Outra mensagem que gritante dentro de mim de ontem para hoje, João capítulo de número 4, Samaritano. E outra mensagem sobre João. Só que decorrido o culto, a liturgia do culto, eu entendi que o Senhor quer falar conosco nesta mensagem, neste livro de Jó. O livro de Jó tem uma importância tremenda na minha vida, tremenda mesmo, porque há 19, 20 anos atrás, eu estava aqui em Taguatinga Sul, se não me falha a memória, numa boate chamada Capital. Alguém era do mundo, lembra? Levante a mão. Eu estava lá, pastor Oswaldo, era umas 2, 3 da madrugada, com um monte de colegas, amigos, né, entre parênteses, bebida, droga, prostituição. Só que nessa altura o Senhor já vinha ministrando ao meu coração. Por volta de 2 para 3 da madrugada, o vazio inundou de uma forma tremenda a minha alma. Um amigo meu do meu lado, por nome de Rogério, eu disse, Rogério, eu vou embora. E ele disse, tu estás doido, rapaz? O frevo começou agora. Eu disse, não, para mim não dá mais. Hoje é madrugada de domingo. Quando for à noite, eu vou estar dentro de uma igreja evangélica. E quando o pastor fala, quem quer aceitar Jesus, eu vou correr lá na frente, eu vou virar crente a partir de hoje. E ele disse, está ficando doido? Eu disse, não, depois eu vou embora, me deixa lá em casa. Aí ele foi brigando comigo até lá em casa, e quando foi no domingo à noite, eu estava sentado em uma igreja evangélica, que me lembra até hoje o nome. Igreja Pentecostal Fogo Santo, lá na sequência. Aí um missionário, por nome de missionário Cleiton, me lembro o nome dele até hoje também. Ele pregando, ele olhou para mim assim no meio da mensagem e disse, moço, levante a sua mão. Eu levantei a mão, ele disse, Deus, nesta noite, está te separando para ser um pregador do Evangelho e tu vai estar no altar. Aleluia. Eu virei para o rapaz que estava do lado e disse, o que é pregador, esse negócio de roupa? Só que eu não falei zombando, é porque eu não sabia mesmo. Ele disse, tem a reverência, rapaz, pregador é o que esse rapaz está fazendo aí na frente. Eu disse, não, então Deus não falou comigo, porque quando eu estudava eu tirava nota 0, mas dificilmente eu não ia lá na frente de tanta timidez que eu tinha. Eu pregar assim, jamais. Aí ele terminou a pregação e falou assim, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Eu disse, eu sou o primeiro e vim correndo. Ele orou por mim,
E aí uma moça, para encerrar o culto, louvou um hino. O hino estava estourado da Rosa do Nascimento, que ela canta sobre Jó. Aquele hino Jó, diz quem é Jó, que ficou no meu coração. Quando eu cheguei em casa, eu peguei uma Bíblia que minha mãe tem, até hoje lá, está aberta no Salmo, tinha o número 23, quando era 23 era no 91, estou orando pela minha mãe. Aí fui lá procurar Jó, e comecei a ler o livro de Jó, me apaixonei. Esse livro aqui tem tanta importância na minha vida. Eu estou escrevendo um livro agora, a 4 passos de um suicídio. Estou contando a minha história. E como eu sempre gostei de teologia, na mesma faculdade que eu fiz o bacharel, em um crivo lá, estava precisando de um professor, eu fiz e eu passei primeiro. E nessa mesma faculdade que eu estudei, eu dei aula lá durante 4 anos. Então, como eu gosto muito de teologia, aí eu fiz um misto de teologia com o meu testemunho. As minhas feridas podem ser a sua cura. Quando eu estava em São Paulo, eu pensei em suicidar-me, dei 7 passos para trás. Isso tem 3 anos e meio, no máximo 4 anos. E com 3 passos o Senhor falou algo comigo. Caí de joelho, faltava 4 passos para eu me jogar do 17º andar, no Brás, em São Paulo. Por isso o tema do livro, a 4 passos de um suicídio. Aí o Senhor falou assim para mim: já que você gosta tanto do livro de Jó, use a história dele. E de 3 a 4 meses eu venho estudando tanto este livro, que para a glória de Deus eu tenho muitas mensagens aqui. Por isso que eu disse, de ontem para hoje, eu disse: Deus, qual a mensagem que tu queres que eu fale com o teu povo? E na liturgia do culto eu entendi que Deus quer falar com pessoas que foram cortadas. O tronco está morto e a raiz está envelhecida. Se você pegar o capítulo 1 de Jó, não quero aqui entrar na questão de quem escreveu ou quem não escreveu e etc. Mas no capítulo 1 vai começar assim: havia um homem na terra de Uz. Havia um homem na terra de Uz. A palavra Uz, geograficamente, norte da Arábia. Mas teologicamente, Uz no hebraico, que é o Antigo Testamento, é Uz. Trazendo para o português, arboreto. O que é um arboreto? Conjunto de árvores. Então vamos lá: havia um homem na terra de Uz. Havia um homem que habitava em um conjunto de árvores. E quem é um homem na Bíblia? O livro de Jó está incluído nos 5 livros poéticos da Bíblia: Salmos, Jó, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. E por ser um livro poético, nós temos licença para dar nomes ou fazer conjecturas sem nenhum problema. Por exemplo, vai encontrar Davi na linguagem poética conversando com a sua alma: por que te abates, ó minha alma? Uma pergunta, como que se a alma dele tivesse boca para responder. Ele está dizendo: por que te abates, ó minha alma? Na linguagem poética, Davi disse: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Monte Santo do Senhor ali trata-se do paraíso de Deus, terceiro céu. Na linguagem poética, que em Jó vai ver diversas vezes ele usando isso. Por quê? Porque a linguagem poética é comparação. E Deus, quando olha para o homem, aqui eu estou usando também homem e mulher, Ele faz comparações. Por exemplo, quando Deus olha para mim, para você, Ele nos compara com árvores. Por exemplo, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e serás como o quê? E serás como uma
árvore plantada junto a ribeiro de águas, que ao seu devido tempo dará o seu fruto. Salmo 128 diz assim: o homem que teme ao Senhor é comparado a uma oliveira. Salmo 92:12: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro do Líbano. Árvores. Lembra aquele cego que Jesus curou ele? Jesus curou, ele passa a mão no olho. Jesus pergunta: o que é que você está vendo? Ele diz: eu vejo o homem como árvores. Mateus capítulo 3: toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então, quando Deus olha para mim, para você, Ele nos compara com árvores. Aí então vamos lá. Havia um homem na terra, Deus. Depois dessa explicação, havia uma árvore no meio de um conjunto de árvores. Porque quando Deus olhou para Jó, Deus disse: é uma árvore. E por ser uma árvore, quando Satanás sobe, o que é que ele diz para Deus? Cercastes. Eu gosto muito da tradução da TEB, tradução bíblica ecumênica, que diz assim: e Deus colocou uma cerca ao redor de Jó. Você já observou que geralmente cerca está ao redor de árvores? O que Satanás está dizendo aqui? Como eu prego para verdadeiros adoradores, só para ouvir você dando glória a Deus. Satanás disse assim: o Senhor cercou a árvore, e para tocar na árvore eu tenho que ter a sua autorização para quebrar a cerca. Se o Senhor não autorizar eu quebrar a cerca, ninguém toca na árvore. Por quê? Martinho Lutero diz assim: Satanás é comparado a um cachorro. Esse cachorro tem uma coleira, quem segura na coleira é Jesus de Nazaré. Ou seja, Satanás não faz o que quer, na hora que quer, do jeito que ele quer. Deus colocou uma cerca em sua volta e diz: só toca se eu permitir, só passa se eu deixar, só vai se eu autorizar. Levanta as mãos para eu profetizar. Tu és uma árvore, Deus colocou uma cerca, e para passar só com autorização de Deus. Diga para o teu irmão assim: ó, tem uma cerca em sua volta. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui em cima desse altar. Glória a Deus. Você é uma árvore e Deus colocou uma cerca. Aí Satanás disse: deixa eu descer, quebrar a cerca e tomar tudo que ele tem. Olha a proposta de Satanás: deixa eu quebrar a cerca e tocar em tudo que Jó tem. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois, 500 jumentas. Satanás desce com a autorização de Deus, tá bom? Foi falado aqui hoje, eu me agarro a isso. Deus é soberano, soberania de Deus. Ou seja, nós estamos debaixo da soberania de Deus. E olhe para cá, dentro dos meus olhos, por favor. Deus não brinca com as suas emoções. Se está acontecendo algo na sua vida, não é Deus brincando, é Deus te provando. Porque se uma porta fechar aqui, Ele tem um portão para abrir lá na frente, para te entregar. Nada é em vão. Vai tocar nas coisas que Jó tinha. Ele não vai tocar em Jó, ele vai tocar nas coisas. E quem era Jó? O homem mais rico do Oriente. Quem era Jó? Se fosse hoje, ele tinha 7.000 aviões. Porque o camelo, naquela época e hoje, é o animal usado para fazer viagem de longa distância. Será que o cabra tinha dinheiro? 3.000 ovelhas. Não tem essas roupas que o Luciano, o pastor Oswaldo usa? Fio egípcio, sabe onde é o fio egípcio? Da melhor lã da ovelha. Não é qualquer um que usa não, meu irmão. Ele tinha uma fábrica de roupa, se fosse hoje. E diz um historiador, aliás um teólogo, gosto muito dele, Charles Swindoll, depois eu compro esse livro, diz que no inverno usava-se a lã das ovelhas para fazer os melhores casacos.
E só pessoas com poder aquisitivo compravam. E quem era que tinha mais ovelha? Jó. Quem é o empresário na área da roupa? Jó. Vai em Jó procurar Jó, que ele tem os melhores casacos. Bois, tratores, 500 tratores, arar a terra. Jumentas, viagem de pequena distância, 500 carros. Fornecia leite. Esse camarada, ele era tão rico, mas tão rico, que aonde ele passava, conhece Jó? Conheço. Alguns só de ouvir falar. Aí quando Satanás desce, quebra a cerca, vai tocando em tudo. Tu vai observar que no capítulo 1, toda madrugada, eu disse quantas madrugadas? Pode ser melhor, 1, 2, 3? Não, pode ser melhor. Quem comeu alguma coisa hoje? Quantas madrugadas? Ele sacrificava bois. Sacrificar, nem tinha ainda período sacerdotal, ofício sacerdotal, mas ele está dizendo, eu tenho que sacrificar para Deus, intercedendo pelos meus filhos. O que é sacrificar? Derramamento de sangue. O que é derramamento de sangue? Perdão de pecados. Ou seja, eu estou sacrificando os bois em relação aos meus filhos, para o Senhor pegar os meus filhos e colocar nas suas mãos. Martin Luther King diz assim: tudo que eu coloquei na mão de homens, quando eu procurei, não estava lá, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, quando eu procurei, estava intacto. Ele sacrificava bois, pegar os filhos, para Deus colocar nas suas mãos. Quando Satanás chega, primeira perda que Jó vai ter é com os bois. Satanás vai tocar aonde Jó sacrificava para Deus. Só que Satanás tocando aonde Jó sacrificava, não mudou Jó. A adoração e postura de Jó foi a mesma. Ou seja, com bois ou sem bois, eu não vou mudar, porque eu não sou de fora para dentro, eu sou de dentro para fora. Eu não sirvo a Deus pelo ter, eu sirvo a Deus pelo aquilo que Deus é. E o que Deus é? Poderoso, aliás, todo poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é Deus? Deus é soberano. A gente, na melhor fase da nossa vida ou na pior fase da nossa vida, quem é Deus? Nós estando nos montes ou nos vales, Ele é Deus. Eu quero crer que eu prego nessa noite para um grupo de pessoas que está dizendo, com bois ou sem bois, eu vou adorar, eu vou exaltar, eu vou glorificar. Eu já estou vendo pessoas adorando. Por gentileza, levante as suas mãos para o céu. Eu sinto a presença do Senhor nessa noite, com bois ou sem bois. Glórias, aleluias a Deus. Os animais vão embora, fogo desce do céu, mata, as ovelhas foram roubadas. Veio a pior notícia: eu estava perto da sua casa, vento do deserto entrou lá dentro e matou seus 10 filhos. Aí, meu irmão, é complicado você encarar um negócio desse, porque quando está tocando nas coisas é uma coisa, quando toca nos filhos é outro departamento.